Ajeitar. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver quem vai aparecer nesse feriado, no nosso devocional. Hoje eu tenho um convidado especial aqui. Olha que lindo. Tá brilhando aqui atrás. Que beleza. E essa vista deliciosa, né? Maravilhoso. A gente desceu pra praia e não tinha certeza de como ia estar o tempo, né? Mas hoje, Deus abençoe com esse sol maravilhoso. As crianças vão amar, né? Porque ontem até sem sol já curtiram bastante. Então imagina que delícia. E como que tá aí no Rio, Carol? Porque aí eu tenho certeza que a vista também tá das melhores. Hoje eu vou falar de uma mensagem importante. Ontem eu estava conversando com o Guilherme sobre esse assunto. E aí depois, quando eu fui ler um pouco a Bíblia, ontem de tardezinha já, eu peguei a Bíblia para ler e bem na hora que eu abri, foi em um versículo específico e sobre o assunto que nós estávamos conversando, que é sobre a ansiedade, sabe? E é um versículo importante que está no livro de Provérbios. Mas eu vou esperar mais um pouquinho para eu entrar no assunto, para a gente fazer uma oração, para a gente dar início ao nosso devocional. Olha lá. A Carol dizendo que no Rio tá gelado. A Carol tá indo pro México hoje. Ai, que delícia. Vai fugir do friozinho. Que gostoso. Tem que ir mesmo. Esperar mais um minutinho, que daí eu já faço oração pra gente iniciar o nosso devocional. As crianças ainda estão dormindo. Então hoje eu tenho que correr contra o tempo, né? Porque se eles acordarem, aí o devocional vai ser agitado. A minha mãe tá ali, fiel escudeira. A Carol e minha mãe não faltam nunca no devocional. Meninas, eu vou fazer então uma oração pra gente dar início, tá bom? Com licença. Querido e amado Pai Celestial, Pai bondoso, Pai maravilhoso. Senhor, obrigada por nos dar a chance de estarmos aqui reunidas, Pai, para glorificar o Teu nome, para poder falar de Ti, para poder conhecer mais a Ti, Pai, e criar intimidade contigo. Que o Senhor esteja presente, Pai, nesse tempo, que o Senhor esteja presente em cada momento das nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa falar através de mim, que possamos juntos entregar uma mensagem incrível, que possa ser transformadora na vida de cada mulher presente, Pai, nesse devocional. Pai Celestial, obrigada porque o Senhor nos dá visão, o Senhor nos dá vida. E obrigada por este dia maravilhoso. Que o Senhor abençoe o dia de cada mulher presente, Pai, desse devocional, para que tenha um dia alegre, um dia cheio de amor, um dia cheio de Ti, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um que estiver por aqui, para que elas possam lembrar de Ti em cada detalhe desse dia. E são essas coisas que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. O assunto de hoje, como eu falei para vocês, nada mais é do que confiar no hoje e entregar o amanhã a Deus. Por quê? Porque normalmente a gente vive sempre preocupado, ou com ontem, ou com amanhã, aquela loucura. Mas eu acredito que a ansiedade é algo muito forte e que está presente na vida de muitas pessoas nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo no automático, naquele desespero pelo resultado, sabe? Naquele desespero pelo o que eu quero. Então a gente escreve várias metas, escreve várias coisas e a gente fica preso nisso. E isso não quer dizer que nós não podemos ter sonhos. Os sonhos, eles são necessários para a gente estar aqui e, inclusive, estar fortes e firmes no nosso hoje. Mas é que nós devemos seguir com alegria, com fé, confiando no Senhor. E o que isso quer dizer? Que na nossa caminhada, nós devemos estar entregando isso ao Senhor. A gente não deve estar tão preocupado com amanhã a ponto de não viver o presente. Porque isso nos traz muitos prejuízos. Quando nós ficamos presos lá no futuro, você esquece de viver o agora. E eu sei porque muitas vezes eu coloquei a minha felicidade atrelada a coisas que eu queria, sabe?
Ah, se eu comprar um relógio, eu vou estar feliz. Se eu trocar uma bolsa, eu vou estar feliz. Se eu fizer tal viagem, eu vou estar feliz. Mas tudo se e se. Então, esse e se que nos leva para essa ansiedade. É esse e se que nos leva para um lugar de tristeza, para um lugar de preocupação, para um lugar de não estar realmente presente no agora. E depois que a gente tem filho, você fica ali com o filho, mas você nem tá ali com o filho. Você tá ou no celular, ou sua cabeça tá pensando no depois. E aí você tá realmente vivendo aonde? Em todos os lugares, menos no presente. E a escritura que eu achei ontem, que vai ser a escritura que vai pautar o nosso devocional, ela está em Provérbios 27:1. E diz assim: Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Sempre eu tenho dito para vocês que o manual da vida, ele existe e ele é a Bíblia. Só que muitos de nós não fomos criados da forma correta, que seria seguir a Bíblia, que seria conversar com Deus, seria fazer uma oração antes para questionar o que nós vamos decidir, né? Então a gente vive a vida assim, a gente vai levando na louca do jeito que acha que tá certo, e esse é o normal. Mas há pouco tempo, né, eu venho dedicando esse tempo para estar com Deus, para fazer oração, para ler a Bíblia. E isso tem me trazido muita clareza e mais calma, vem me trazendo uma felicidade plena. E quando eu começo a ler a Bíblia, vai me mostrando cada coisa. E tá tudo aqui. Só que nós deixamos, às vezes, passar muito tempo para realmente dedicar tempo ao Senhor. Às vezes nós esperamos algo dar errado para ir lá e perguntar para Deus. Sabe como que a gente começa a viver de forma correta? E começa a viver de uma forma a viver menos ansiosos? Quando a gente pergunta para Deus os nossos planos. Você sentiu vontade de criar um negócio? Você sentiu vontade de ir fazer uma viagem? Você sentiu vontade de tomar uma decisão? Não deixe para conversar com Deus depois que você já tomou essa decisão. Pergunta para Ele antes, porque Ele vai te dar a resposta. E lembra que essa semana eu falei sobre as decisões com vocês e sobre a gente questionar Deus em oração, mas nós sermos obedientes. Por quê? Porque sempre que a gente faz a oração, existe 3 respostas e elas são claras. Se for um sim, você vai sentir esse sim absoluto. Se for um não, você também vai saber. Mas se você não receber resposta nenhuma, você não deve agir. Ainda não é o momento. Mas a gente fica preso no que nós queremos. Você vai lá, não, eu quero tal coisa, eu quero assim, 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 e você não pergunta para Deus. Aí depois acontece alguma coisa e você se pega pensando, nossa, por que foi que eu não questionei antes, né? Aí você tem que orar naquele desespero, você tem que se entregar que nem uma louca, pedindo para Deus te segurar depois que algo já deu errado. Então que nós possamos ter intimidade com Deus, conversar com Deus como se Ele fosse um amigo. Teve um devocional que está aí salvo, quem quiser ver lá para trás, que eu falei sobre a oração, sobre a importância da oração. A oração é uma ligação direta com os céus e ela deve ser levada a sério. Nós temos essa oportunidade, nós temos essa chance de conversar com Deus. O Pai Nosso nos ensina a conversar com Deus. Ele mostra certinho como você tem que falar. Então, se você pegar o Pai Nosso e você dedicar tempo para entender o Pai Nosso, você vai entender como faz oração. E você pode linkar os dois e fazer juntos, entende? Então, Deus, ele nos deu o caminho para poder falar com Ele. E nós devemos usar esse caminho. Olha que importante você ter essa ligação direta e usar essa ligação direta. Eu tenho dito pro Gui, sempre que ele me fala alguma coisa, eu questiono ele. Agora eu falo, amor, você perguntou para Deus? Você fez oração? E eu acho que o papel da mulher, ele deve ser esse. Porque nós temos uma ligação mais forte com o Pai, nós somos mais sensíveis. Então é o nosso papel estar presente na vida do nosso marido, questionar o nosso marido, porque dessa forma ele vai pensar também. Ele vai colocar Deus lá em primeiro lugar. Então convide Deus para o seu ambiente, convide Deus para a sua vida. Quando nós começamos nessa jornada, quando decidimos convidar o Espírito Santo para dentro de casa, nós começamos com um devocional.
Então eu comprei o devocional, aí eu fui fazendo aos poucos, fui fazendo junto com o Guilherme e nós fomos convidando a presença de Deus. E depois nós passamos aí na igreja aos domingos, passamos a ler mais juntos e tudo isso foi trazendo mais clareza, mais felicidade plena, mais amor para o nosso lar. Então olhem só quantas coisas acontecem quando nós somos obedientes e quando nós passamos a viver no agora. Porque isso tudo te mostra que é dessa forma que a gente vive o agora. Entende? E eu anotei alguns pontos aqui, uma reflexão, que diz assim, ó. Quantas vezes nos perdemos, né, em planos, metas, sonhos, projeções e esquecemos do único tempo que nós temos de verdade, que é o agora. Então, às vezes vocês escutam falar assim, o amanhã a Deus pertence. É verdade, o amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos planos, mas nós não sabemos se nós vamos estar aqui para cumprir esses planos. Se quem nós amamos vai estar aqui para estar junto conosco. Então, olha a importância de viver o agora. É muito forte isso, né? E eu digo isso para vocês porque eu mesma me pego várias vezes presa no celular, ou então em uma conversa que eu tô tendo com o Guilherme, e a minha cabecinha tá lá voando. E olhem que triste isso, né? Porque mesmo estando na jornada, ainda existem momentos em que eu estou ali voando. Então a gente tem que estar sempre disposto. Nós temos que ser pessoas ensináveis para poder ouvir essas coisas e todos os dias ir colocando 1% melhor, sabe? Porque não vamos mudar do dia para a noite. Mas nós podemos todos os dias colocar 1% na nossa melhora, na nossa evolução. E eu tenho certeza que vai dar certo. Aí aqui eu digo assim, ó. Essa passagem que nós lemos que diz assim, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o dia que trará. Nessa passagem, ela não está dizendo para nós não sonharmos. Sonhar não é errado, mas que nós vivermos orgulhosos do que ainda nem aconteceu é tolice, entende? Então, que o nosso amanhã, ele seja planos de Deus. Coloque os seus planos, faça uma oração e entregue para Deus. Senhor, eu quero muito que aconteça assim, assim, assado. Se for da tua vontade, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Pai, eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Eu aprendi na igreja esses tempos que o pastor falou isso e achei tão importante da gente falar, eu quero tudo que o Senhor tem para minha vida. Coloque o Senhor em primeiro lugar, faça que Ele mostre esse caminho. Eu tenho um testemunho muito forte de oração, porque sempre que eu converso com Deus e eu pergunto, Ele me responde. E dessas 3 formas, como eu te disse, nem sempre vai ser um sim absoluto ou um não concreto. Mas se você não sentir nada, ainda não é momento de agir. E eu sempre lembro a vocês disso, porque é importante a gente saber como são as respostas do Senhor. Pra gente não ficar preso no que nós queremos. Porque às vezes você coloca lá, não, eu quero assim. E aí você acha que a resposta de Deus só é resposta de Deus se for do jeito que você quer. E normalmente não vai ser. Entende? Às vezes sim, porque às vezes você está alinhado com os planos de Deus. Às vezes você já está vivendo conforme Deus quer para sua vida. Então, normalmente os seus planos vão encaixar no dele. Mas às vezes não da forma como nós queremos. Entende? Então o amanhã, ele é invisível, ele é incontrolável e ele é imprevisível. E por isso mesmo nós precisamos colocar nas mãos de Deus. Entende? Aí aqui eu coloquei alguns pontos. O que Deus espera de nós? Ele espera que nós vivamos o presente com sabedoria e não com ansiedade. Ele espera que nós não nos vangloriemos dos planos humanos, mas dependamos da vontade dele, que aprendemos a dizer, né? E aí existe uma outra escritura em Tiago 4,15 que diz assim, se o Senhor quiser, fazemos isto ou aquilo. Então, é tão claro, tão objetivo. E por isso que eu falo, gente, a Bíblia é um manual. E vocês não precisam ler a Bíblia de capa a capa, sabe, discorrendo ela dessa forma, porque às vezes não vai entender. Mas, inclusive no Google, se vocês pesquisarem, existem vários planos de começar a ler a Bíblia de uma forma mais fácil. E quando eu estava em São Paulo, que eu fui para uma conferência, eu peguei um Uber. E foi bem na época que eu comecei a ler a Bíblia. E ele me disse, ele veio com uma mensagem para mim. E ele falou para mim assim,
você tá lendo a Bíblia? Falei, tô. Aí ele falou, leia da seguinte forma, faça uma oração antes, pergunte para Deus e peça para que Ele abra os seus olhos, a sua mente e o seu coração. E aquilo eu senti que foi uma resposta do Senhor, sabe? Porque eu estava lendo a Bíblia, mas eu não estava entendendo como era ler a Bíblia. Começava a ler versículos que me deixavam um pouco perdida, sabe? E aí chegou em casa, depois dessa viagem, eu comecei a ler a Bíblia e antes fazer a oração da forma que aquele Uber me disse. Que eu tenho certeza que foi uma mensagem do Senhor para minha vida. E, gente, tudo começou a clarear. Tudo começou a clarear. Eu comecei a entender melhor, o que eu não entendia eu pesquisava, e agora tudo está mais claro. E eu vou lendo aos poucos, eu leio um capítulo por dia, eu vou lendo os livros que são mais fortes e mais sinceros, e principalmente do Novo Testamento, para que eu entenda melhor, para depois eu voltar para o Velho Testamento. E dessa forma a gente tem mais clareza. E agora contando um pouco de mim, eu falo com certeza para vocês que hoje eu sou muito mais feliz, dedicando esse tempo para Deus. Tem vários dias que eu fico pensando assim, será que eu troco o horário do devocional? Será que eu continuo fazendo? Será que eu não diminuo, não faço 3 vezes na semana? Será que as pessoas estão vendo? Será que as pessoas estão acompanhando? E olhem só, sabe o que é isso, gente? É uma ansiedade. É um medo do que o outro está pensando. É uma preocupação em se o que eu estou fazendo está certo. E sempre que eu fico presa nisso, que eu fico preocupada com isso, o Senhor me manda pessoas para me mandarem mensagens aqui no Instagram e dizerem, olha, essa mensagem hoje foi para mim. Olha que mensagem importante. Aí a pessoa fala, nossa, amanhã eu quero acordar às 5h30 para estar presente no seu devocional. E eu fico tão feliz porque tem muitas vezes que eu penso, será que tá certo? Será que o que eu tô fazendo tá certo? E aí Deus vai lá e me confirma, sabe? Eu não sou a pessoa mais preparada do mundo, mas eu sou uma pessoa disposta. E eu pedi para Deus por isso. Eu pedi para que Ele me desse visão. Eu pedi para que Ele estivesse comigo presente em cada devocional que eu faço. Para que eu pudesse entregar para vocês uma mensagem dos céus. Uma mensagem que Ele gostaria que eu entregasse. Eu tô lendo aqui os comentários de vocês. E eu fico muito feliz. De verdade. Por vocês estarem presentes aqui. Por vocês entenderem a mensagem. E eu sempre peço para Deus, assim, falo, Deus, que o Senhor toque os corações que estão aqui presentes. Que nós possamos juntos ser resposta da oração dessas pessoas que estão presentes no devocional. E é tão importante, sabe? Saber que de fato tem sido resposta para vocês, porque diariamente eu recebo mensagens. Então eu fico ainda mais forte para estar presente aqui, para estar fazendo esse devocional e levando essa mensagem para vocês. E mais uma vez, olha, eu anotei tanta coisa do devocional e eu vou discorrendo e vou esquecendo. Mas vou voltar aqui e vou falar o que essa palavra revela para nós. Então essa palavra, ela revela que nós devemos ser humildes. Nós devemos ter um coração ensinável. Entende? E diz assim, você não sabe o que o amanhã trará. Isso nos ensina a descer do nosso trono de controle e reconhecer que Deus é soberano. Então Deus, ele está muito além do nosso entendimento. Vocês conseguem entender? Deus está muito além do nosso entendimento. Então nós devemos confiar nele. E essa confiança, ela começa na oração. Na pergunta que você faz para Deus e como você vai agir. Entende? E aqui o segundo ponto é a dependência. Nós devemos depender do Pai. Quando confiamos demais nos planos, no nosso plano humano, nós esquecemos de orar. E quando reconhecemos nossa limitação, buscamos mais a direção de Deus. E é aí que as coisas realmente começam a dar certo, porque nós entregamos na mão dele. E aqui o foco no presente. Então, todos os dias, nós devemos lembrar de focar no dia, sabe? Então, basta a cada dia nós confiarmos no Senhor.
Basta cada dia confiarmos no Senhor e viver no agora. Agora é uma coisa que eu vou fazer um compromisso aqui com vocês também. De quando estiver com a minha família, quando estiver com os meus filhos, deixar o celular de lado um pouquinho. Se você trabalha com isso, faz o seu post, separa um tempinho para isso, olha, avisa, eu vou ficar aqui um pouquinho, eu vou fazer o meu post, mas eu vou deixar esse aparelho de lado, eu vou viver o agora. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, como nós vamos aplicar no nosso dia a dia esse instrumento, né, que é viver no presente e deixarmos de ser tão ansiosos? Orar antes de planejar, que eu já venho dizendo durante o devocional inteiro, mas vou lembrar vocês. Orem antes. Perguntem antes, não deixa para amanhã, tá? Seja grato por hoje. Teve um devocional que eu falei sobre a gratidão para vocês e a importância da gratidão. Porque inclusive Jesus, ele foi grato em todos os momentos da vida dele. Em várias passagens bíblicas, ele primeiro agradece como se já tivesse acontecido. Então você agradece o agora e às vezes você já agradece por coisas do futuro mesmo, só que sem ansiedade. Você agradece porque já deu certo. Senhor, aquilo que eu estava planejando, tudo, ou então você só fala assim, Senhor, obrigada, porque hoje eu já vivo isso, hoje eu já sou feliz. Senhor, obrigada, porque minha família está aqui saudável e feliz comigo. Senhor, obrigada, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. E aproveite cada momento com a presença, seja presente no agora. E confie em Deus, confie que Ele está cuidando de tudo. Ele está presente nos bastidores da nossa vida. E eu tenho certeza disso. Quando ele diz alguns nãos, esses nãos eles são importantes, porque às vezes, por trás de um não, existe algo que com certeza pudesse te fazer muito mal. Então, para quem já é pai e mãe aqui, quando nós falamos não para os nossos filhos, normalmente é como proteção. É porque a gente quer guardar, quer proteger os nossos filhos. Vocês acham que com Deus seria diferente? Então, às vezes você tem planos lá no futuro que quando você fizer uma oração, você vai sentir que não é para você agir, que não é para você fazer. Então, que você possa confiar no Senhor, porque Ele é o nosso Pai amado, Ele nos ama, Ele é onipotente. Ele preserva a nossa vida e Ele nos dá direção. Mas você precisa confiar nele, precisa dar o passo confiante que Ele vai dar o chão. E às vezes Ele vai dizer não. E esse não é como proteção para você. Então que você possa hoje estar mais presente no agora, que você possa confiar mais no Pai, que você possa fazer a oração certa, sempre perguntando para Deus e agindo conforme a resposta dele. Então a mensagem de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que vocês tenham sentido a presença do Senhor. E que hoje vocês possam, de fato, aprender a perguntar para Ele antes. Perguntem para que vocês possam viver menos ansiosos. Porque quando nós fazemos a pergunta e agimos conforme a direção do Senhor, você não precisa ficar preocupado se vai dar certo ou não, porque já deu certo. Entende? Já deu certo. Ele não colocaria nada no seu coração que não estivesse nos planos dele. Certo? Então que hoje você possa confiar no Pai, que você possa ser uma filha, um filho obediente. Isso vai te trazer muito mais alegria, muito mais paz, porque você vai viver mais tranquilo. Você vai sentir que é amado de verdade por um Pai que nunca nos abandona, que está presente em cada momento da nossa vida. É por isso que todas as vezes que eu faço uma oração aqui, eu sempre falo para vocês que o Senhor esteja presente em cada momento da nossa vida, mas que você esteja disposto a buscar o Senhor. Por isso que eu falo para vocês, no meio do dia, se sentiu, fecha o olho, vai no banheiro e faz uma oração. Você não precisa chegar à noite em casa para fazer a oração. Você pode se fechar em qualquer lugar ali, ó, no secreto com o Senhor e fazer a pergunta para o que você está pensando. Então não deixe de orar. A oração é poderosa, é ligação direta com os céus. É ligação direta com os céus. E conforme você vai praticando e vai fazendo todos os dias, vai ficando mais claro, vai ficando mais fácil. E você vai criando intimidade com o Pai. Você vai sentindo o amor dele em cada detalhe da sua vida. Então essa é a mensagem de hoje. Eu sou muito grata pela presença de todos vocês
que estiveram aqui. Um grande beijo e obrigada, galera, pela presença de vocês aqui hoje. Nesse dia maravilhoso, ó. Podia ser esse cenário todo dia, né? Oh, delícia! Tá ótimo. Beijão, até a próxima.